notados, o tratamento contra a dependência química acaba tendo um custo elevado para as famílias. Mas então, quais as alternativas de tratamento para os usuários que não têm condições de pagar por clínicas particulares? Na série de entrevistas que estamos apresentando sobre o crack, nossa convidada de hoje é a defensora pública Fabiana Alves Morte. Doutora, seja bem-vinda ao PFTV. Obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite. Ontem aqui no estúdio, o doutor Carrão falou que é possível fazer o tratamento em um dependente que não queria ser internado. Em termos judiciais, aquele dependente que não quer ser internado pode ter essa solicitação, mesmo assim, feita pela Justiça? Pode, através de uma ação, que é a ação de internação compulsória, como o próprio nome já diz, compulsoriamente, quando aquele que precisa de tratamento não quer a internação. Agora, doutora Fabiana, quais são os critérios para que essa pessoa seja internada? Basta um familiar ir até a defensoria, por exemplo, e pedir esse auxílio? Não, é necessário que se preencham alguns requisitos. Dentre eles, o risco que essa pessoa corre, tanto para ela mesma, para a sua própria saúde, como para a sua família e para a comunidade em que ela está inserida. Um parente não tão próximo, por exemplo, poderia solicitar a internação compulsória de um dependente de crack? Através da Defensoria Pública, nós cumprimos alguns critérios, que são critérios de preferência. Então, aquele paciente, aquele usuário que é casado, por exemplo, nós damos preferência para que a sua esposa ou o seu esposo, companheiro ou companheira, ajuize o processo. Não é caso de casamento ou união estável. Os pais, eles podem encaminhar o pedido, então, de internação. Não tem os pais vivos, mas tem um filho maior de idade. Esse filho pode fazer o pedido. Já tive um caso concreto dos avós que pediram a internação porque não havia mais ninguém que pudesse fazê-lo. Então, nós tentamos obedecer esse critério de proximidade. Quanto mais próximo, melhor. Bom, e para isso existe então a Defensoria Pública, que é este órgão do governo que oferece o atendimento jurídico de graça. Isso. Basta ir até lá, doutora Fabiana, e dar início a esse processo? É preciso de estar com alguma solicitação? Isso. Num primeiro momento, toda pessoa que nos procura, que procura os defensores públicos, o nosso atendimento, deve passar por uma triagem econômica, porque não são todas as pessoas que conseguem atendimento conosco. Foi criado, então, um critério econômico de triagem e essas pessoas, quem pode ser atendido por nós são pessoas que têm uma renda líquida mensal de até 3 salários mínimos. Então, a família, o núcleo familiar, tem que ter uma renda líquida de até 3 salários mínimos. E aí, entrando com o processo, essa solicitação na Defensoria Pública, o primeiro pedido que vocês fazem é de uma desintoxicação e não de uma internação que pode durar 9 meses ou até mesmo 1 ano, doutora. Isso. O nosso pedido, a ação é uma só, mas nós dividimos em 2 pedidos. Primeiro, seria uma internação para desintoxicação, que pode variar de 30 a 90 dias. Então, essa pessoa ela fica internada para aquele primeiro tratamento, aquele tratamento mais urgente, para que ela pare de usar aquela medicação, essa droga. A droga. E isso pode durar, então, de 30 a 90 dias. O segundo passo, o nosso segundo pedido no mesmo processo, é que essa pessoa, então, seja removida para uma clínica de longa duração. E ali sim, ela vai, além do término dessa desintoxicação, ela vai receber todo um tratamento por equipes multidisciplinares para reiniciar para que ela pare realmente de fazer o uso, né, dessa substância. E com isso, então, ela vai contar com atendimento psicológico, nutricionistas, assistentes sociais, atividades em grupo, atividades individuais e com isso, então, buscar a sua melhora, o retorno, então, a uma vida normal. Agora, doutora, na prática, essas duas situações não ocorrem bem assim. O primeiro momento, o da desintoxicação, acontece com mais frequência. Já esta segunda situação, uma internação por mais tempo, aí de responsabilidade dos municípios, e isso envolve uma grande polêmica, de fato não vem acontecendo. De fato não. Esse primeiro momento, ele acontece sem maiores problemas no transcorrer do processo. Inclusive é rápido, o pedido
pedido de vocês é feito em 24 horas, né, doutora? Isso. Atendido pela Defensoria Pública, cumprido toda essa questão da documentação, nenhum defensor público fica com esse pedido retido na Defensoria por mais de 24 horas. Se não é ajuizado no mesmo dia, no outro dia já é feito o ajuizamento do processo, porque para nós, para a Defensoria Pública do Estado, é considerado pedido de urgência. São processos de urgência que têm prioridade máxima no nosso entendimento. Doutora, você tem ideia de quantos pedidos por internação compulsória para dependentes de crack ou de outras substâncias chegaram até vocês no ano passado, por exemplo? Nós tivemos efetivamente de internações, Thaís, 50. Tá? Nós estamos atualmente em 10 defensores públicos, sendo 4 responsáveis pelos ajuizamentos. No ano de 2012, que nos procuraram com a documentação e que transcorreu tudo dentro daquilo que é exigido, foram ajuizados 50 pedidos de internação compulsória. Doutora, só para a gente encerrar, você está há 5 anos atuando na Defensoria Pública em Passo Fundo. Durante esse período, já chegou até você histórias de jovens, pessoas que foram internadas, quem sabe compulsoriamente ou não, e que depois, mais tarde, se obteve êxito e chegou até você a informação de que o tratamento realmente valeu a pena e a pessoa está recuperada? Já houve vários casos, inclusive, e essa é a maior satisfação do nosso trabalho. É esse retorno e saber que as pessoas conseguiram, através dessa forma, a recuperação. A Defensoria Pública, para quem não sabe o endereço... Fica na Avenida Presidente Vargas, número 100, ao lado do Graziotin. Bem fácil de localizar. Doutora, muito obrigada e bom trabalho. Eu que agradeço. Pelas informações. Depois do intervalo, a gente mostra quem é a embaixatriz do turismo no Brasil na categoria sênior e ainda uma promessa na música, o gaiteiro Guilherme, que tem apenas 6 anos.